mensagem que nós vamos estudar com vocês, quando o incomum acontece. Eu peço que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 1 a 3. Mateus capítulo 16, versos 1 até o 3. Quando o incomum acontece, o que você faz? Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse que muitos tropeçam na verdade e se levantam e seguem o caminho, como se nada tivesse acontecido. Quando você se depara com uma coisa incomum, que nunca tinha acontecido, mas que agora aconteceu, o que você faz? Continua vendendo e comprando como sempre? Vou comprar isso, vou comprar aquilo, fazendo planos? Ou você para, medita, analisa e faz uma decisão de se agarrar a Jesus, buscar a santidade de Jesus, tornar-se mais fervoroso, mais fiel? O que você faz quando o incomum acontece? Capítulo 16, verso 1 a 3 diz assim, de Mateus: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Não conhecer os sinais dos tempos, isto é fatal para o povo de Deus. É fatal. Como foi fatal para o povo do tempo de Noé não conhecer os sinais dos tempos. Mas como é que nós podemos conhecer os sinais dos tempos? Somente através de Apocalipse capítulo 3, verso 18, irmãos. Somente com a unção deste colírio que é o Espírito Santo, de Apocalipse capítulo 3, verso 18. Leia a sua Bíblia, Apocalipse 3 e o verso 18, diz assim: Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo. Esse ouro provado no fogo é o amor que opera pelas obras. Amor, caridade, bondade. Existe muita falta deste ouro provado no fogo, deste amor. Precisamos ser caridosos. Tão pouca gente faz caridade, que quando alguém faz, se torna famoso. Madre Teresa de Calcutá se tornou famosa no mundo todo, não por títulos, nem por teologia, simplesmente porque praticou caridade. Porque é raro alguém praticar caridade. Existe muita crítica contra os que praticam a caridade. Estão querendo comprar a salvação pela caridade. E você, que não pratica a caridade, você está salvo? Nós temos que praticar caridade, porque isto é amor em obras, colocado em obras. O amor provado no fogo, para que te enriqueças. Vestidos brancos, para que te vistas. Justiça de Cristo, não justiça humana. Não faça justiça com a sua própria mão. Não busque a justiça própria. Não busque os seus direitos. Não se vingue. Há alguém que se vinga por você. Deus disse, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Busque o vestido branco que é de Jesus. Vestido que estará naqueles que são salvos por Jesus. Estarão todos vestidos de branco. Somente Jesus não terá um vestido branco, porque Jesus tem um vestido salpicado de sangue. Ele dá para você um vestido branco, mas ele tem um vestido salpicado de sangue. Eu quero que você leia comigo esse texto, que está em Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19. Falando da volta de Jesus. Quando Jesus descerá do céu com poder e glória, sentado num cavalo branco. Capítulo 19 e o verso 13 em diante. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, a palavra de Deus.
Cristo venha montado no cavalo branco e vem com um vestido todo salpicado de sangue. O sangue que custou a minha salvação e a sua salvação. Mas para mim e para você, Jesus está oferecendo vestidos brancos, que são a justiça dele. Salvação nele, unicamente nele. Voltando para Apocalipse 3, queridos, e o verso 18, nós continuamos a leitura. Vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Somente o colírio do Espírito Santo pode ungir os nossos olhos, para discernirmos o bem e o mal, para discernirmos os sinais dos tempos. Um dos sérios problemas do povo que viveu no tempo de Noé, foi que eles tinham olhos para ver, mas não viam, ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Noé entrou na arca, disse Jesus, e não o perceberam. Como não o perceberam? O incomum estava acontecendo, e eles não perceberam o incomum. Um barco em terra seca era incomum, porque nunca tinha chovido sobre a terra. Noé gastou tudo que tinha para construir o barco, 120 anos. E agora o barco estava pronto. E os animais começaram a sair da floresta e entrarem de dois em dois, em ordem, como que guiados pelas mãos de um anjo. Um incomum acontecendo. E as pessoas acharam engraçado, acharam interessante, mas não se tocaram. Quando o incomum está acontecendo, meu querido irmão, não é hora de continuar correndo e trabalhando, é hora de parar, orar, fazer decisões. Os animais, depois de terem entrado na arca, Noé recebeu a ordem divina: entre agora você e a sua família. E uma mão invisível fechou a porta. Algo incomum. Como é que a porta fechou? Automaticamente. Eu convido você para que leiam comigo agora Mateus capítulo 24. Mateus 24, versos 38 e 39. Mateus 24 e os versos 38 e 39. Aqui lemos: porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé não sabia o dia e a hora da volta de Jesus, mas ele sabia que era chegado o tempo do dilúvio, porque o barco ficou pronto, os animais entraram, e a ordem foi dada: entre você agora com a sua família. A porta se fechou. Ele ainda não sabia o dia e a hora, mas sabia que o tempo do dilúvio chegara. Queridos, o Apocalipse diz que chegou o fim. Chegou o fim. Pare de sonhar com o futuro, meu irmão, na terra. Comece a sonhar com o futuro no céu. Chegou o fim. Acabou a festa. O mundo continua celebrando seus carnavais, suas festas, sua promiscuidade, mas o povo de Deus sabe que o Apocalipse está dizendo: chegou o fim. É o fim do fim. Mas o mundo não percebe. E o pior é que muitos do povo de Deus não percebem. Continuam fazendo planos a longo prazo. Não faça planos a longo prazo. Todos os projetos que você fizer, seja de curto prazo. Porque se for de longo prazo, será um desperdício. Você não vai sobreviver para nada que seja a longo prazo, a não ser o céu. O céu é a longo prazo. É a vida eterna. O milênio no céu. E aqui diz o verso 40 agora, 42, capítulo 24, verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, ele há de vir a hora em que não penseis.
Queridos, nós queremos ler para vocês agora duas afirmações, dois textos do Espírito de Profecia. Um fala da condição do mundo por ocasião da volta de Jesus, e outro fala da condição da igreja no tempo da volta de Jesus. Vocês analisem essas duas citações. A primeira está no livro Educação, página 228. Foi escrito no ano de 1903. 1903. Fala da situação do nosso mundo. Como estaria o mundo próximo à volta de Jesus? Deus escreveu assim: ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis. No tempo do fim, o que aconteceria? Anarquia, bagunça, revolução. O nosso mundo está com uma onda de bagunça total, de destruição, de vandalismo, anarquia total. Ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas. Existe um ódio mortal contra a lei de Deus. No dia 24 de outubro, agora, de 2014, um homem da cidade de Oklahoma, lá nos Estados Unidos, ele foi até o monumento da lei de Deus, os 10 mandamentos estão ali na frente do Capitólio, na cidade de Oklahoma. E ele chegou ali naquele monumento dos 10 mandamentos e urinou. O que ele fez? Ele urinou nos 10 mandamentos. Sabe o que é isso? Não contente com isso, ele entrou no carro, acelerou o carro e jogou o carro contra o monumento dos 10 mandamentos. Destruiu. Se você entrar na internet e colocar lá, monumento dos 10 mandamentos, destruído, em Oklahoma City, você vai ver lá, tem a foto. Quando ele foi preso, ele disse, perguntaram, por que você fez isso? Ele disse, foi Satanás que me fez fazer isso. Essa é uma ação do diabo, não minha. É verdade, irmãos. É o diabo que odeia a lei de Deus. É o diabo que coloca no coração das pessoas o ódio à lei de Deus, os 10 mandamentos. É o diabo que faz com que pastores do púlpito preguem contra a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas Deus tem na terra um povo que levanta os 10 mandamentos. Essa é a bandeira que temos que levantar. Não é a bandeira do PT, não é a bandeira do PSDB, não é a bandeira partidária. A bandeira que você levanta, meu irmão, é a bandeira de Emanuel, Jesus Cristo. É a bandeira daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a bandeira que nós temos que levantar. Num mundo que odeia a lei. Continua a descrição, queridos. Continua a descrição. A centralização da riqueza e do poder. Não é isso que está acontecendo? Primeiro, a serva de Deus fala da anarquia mundial, varrendo as leis. Depois ela fala da centralização da riqueza e do poder. 5% do mundo retém mais de 90% da riqueza. Mais de 90% da riqueza do mundo está na mão de 5% da população. Vastas coligações para enriquecerem os poucos que nela tomam parte. Os ricos têm coligações, têm sociedades secretas. Os maçons se ajudam, facilitam o outro irmão maçom a ganhar uma concorrência. Existem coligações, favorecimento financeiro, vastas coligações para enriquecerem os poucos que nela tomam parte. Não é isso que está falando aqui? De sociedades, coligações que se formam para enriquecer um e o outro, às expensas de muitos. A pobreza de muitos é um enriquecimento de poucos. As combinações entre as classes pobres. Quais são as combinações entre as classes pobres? Os sindicatos. As classes pobres se reúnem em sindicatos, fazendo os seus reclamos. O espírito de desassossego
O mundo está inquieto. O tumulto e a matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789 tinha o mesmo espírito que tem hoje a anarquia mundial. No tempo da Revolução Francesa, aboliram a religião, rasgaram e queimaram as Bíblias, destruíram as igrejas e elegeram a deusa da razão, uma prostituta, como deusa da razão, carregando-a pelas ruas de Paris e entronizando-a na Catedral de Notre-Dame. Esse espírito de revolta contra Deus, ódio à lei de Deus, essa negação de que Deus existe, negação do criacionismo. Queridos, todos podem negar o criacionismo, mas o líder do cristianismo mundial, negar o cristianismo, foi o que o Papa Francisco fez. Ao aprovar o evolucionismo, ele negou o criacionismo. Ele negou a semana da criação, de Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Negando a semana da criação, negamos também a entrada do pecado. Se Deus não criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, também Adão não pecou. E se Adão não pecou, também Cristo morreu em vão. Para quê? Quando o líder mundial do cristianismo se pronunciou a favor do evolucionismo, não pensou no que estava fazendo, ou pensou bastante. Porque romanismo não é cristianismo. Romanismo não é cristianismo. Romanismo é continuação do mitraísmo, adoração ao sol. E continua, queridos, nesse texto escrito em 1903, diz que prevaleceria o mesmo espírito da Revolução Francesa. Tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França em 1789. Agora vamos ler, queridos, a declaração da serva de Deus no livro Grande Conflito, página 338. Essa declaração fala da condição da igreja. Quanto à condição do mundo, você não pode fazer nada. Só os líderes e os governos do mundo podem fazer alguma coisa. Quanto à condição do mundo, nós não podemos fazer quase nada. Mas com relação à condição da igreja, nós podemos agir. E é por isso que nós estamos aqui, para criar uma situação diferente, de reavivamento e reforma. Reavivamento e reforma. Nunca pregue um sem pregar o outro. Tem que ser os dois. No livro Grande Conflito, página 338, no ano de 1858, Deus escreveu assim: quando o professo povo de Deus estiver se unindo com o mundo, o que iria acontecer no tempo do fim? A igreja ia se unir com o mundo. Não é o mundo que seria convertido, mas a igreja convertida ao mundo. É o mundanismo entrando para dentro da igreja. E Satanás usa quem? Os membros. Os membros. Quando as pessoas vêm para a igreja, muitos vêm tocados pelo Espírito Santo, outros vêm tocados pelo Espírito maligno, para trazerem o mundo para dentro da igreja, para criar divisão dentro da igreja, para criar intriga, contenda. Quando professa o povo de Deus, se estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo. Estou lendo o Grande Conflito. O que é viver como vivem os do mundo? Comendo nos restaurantes que o mundo come, nas lanchonetes que os restaurantes, que os mundanos comem, comendo o mesmo hambúrguer que os mundanos comem, comendo nas mesmas churrascarias que os mundanos comem, carne com sangue. É isso que Satanás gosta, que o povo de Deus se alimente de sangue. Quando você vê no espiritismo as pessoas oferecendo galinhas e animais e bebendo sangue, você pode dizer: uau, isso não, eu nunca faria isso. Você não faz aquilo, mas você come carne com sangue, você está bebendo sangue também. Deus disse: aquele que comer a carne com sangue ou com a gordura, eles serão extirpados do meu povo.
queridos, quando o professo povo de Deus se estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, vestindo-se como o mundo se veste, assistindo os mesmos filmes que o mundo assiste. Não existe uma locadora de vídeo para adventista, outra locadora de vídeo para os não adventistas. Não existe. Sábado à noite é a noite da festa de Satanás, porque o povo de Deus esteve em santidade durante o sábado. Então, sábado à noite é a hora de Satanás arrancar a semente que foi plantada durante as horas sagradas do sábado. E já nas primeiras horas, quando o sol se põe, Satanás começa a arrancar a semente que foi plantada através dos sermões, da escola sabatina, das lições, enfim, tudo. Como é que Satanás arranca as sementes? Fazendo com que você vá para uma locadora de vídeo. Esse é o programa do sábado à noite. As pessoas vão para lá e pegam 2, 3 vídeos, irmãos. E atravessam a noite assistindo filmes. Já pegam 2, 3 vídeos para o final de semana. Vivendo como vivem os do mundo, com eles gozando de prazeres proibidos. O que são prazeres proibidos? São cenas que os anjos se envergonham de assistir, de nudez, de promiscuidade, de sensualismo, de nudismo, de pornografia, deleitando-se com cenas de prazeres proibidos. Com o mundo está tudo bem isso, mas para os santos do Altíssimo, que estão caminhando para a Nova Jerusalém, isso não pode. Deus não pode levar um povo assim. Deus tem que reformar, Deus tem que reavivar, Deus tem que santificar. Quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, houve um tempo, eu comecei o meu ministério há 41 anos atrás. Há 41 anos atrás, a igreja adventista era pobre. E para construir igrejas, nós construímos igrejinhas, e olha, era uma dificuldade para termos 4 paredes levantadas e um teto. Uma dificuldade. Mas hoje, a igreja está se enriquecendo. Muito dinheiro. E onde tem muito dinheiro, nós começamos a fazer coisas que não deveríamos fazer. Luxo. Luxo. Quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja. Não mais igrejas, mas catedrais. Foi quando a igreja cristã saiu das casas, saiu da pobreza e passou a ser a igreja cristã das catedrais, no tempo de Constantino. Lembram-se de Constantino? Aquele que instituiu o decreto dominical, o primeiro decreto dominical, em 321, Constantino. Foi a mãe de Constantino, chamada Rainha Helena, que começou a construir igrejas. E agora transformavam os templos pagãos em templos cristãos. E agora o cristianismo saiu das catacumbas, saiu das casas de famílias, dos pequenos grupos, e passaram a se reunir em grandes catedrais. Aí houve apostasia, o paganismo entrou. Queridos, quando o luxo do mundo se tornou o luxo da igreja, quando os sinos dos casamentos estiverem a tocar, e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, não é assim que muitos estão pensando, que nós vamos ter ainda muitos anos de prosperidade temporal? Alguém falou assim, vai ter o Papa Francisco, e vai ter outro, e vai ter outro, e vai ter outro, e outro. É assim? Nós estamos esperando a volta de Jesus para que daqui a 50 anos, 100 anos, existem 2 tipos de servos. Aqueles que dizem, tarde virá o meu Senhor, malditos são estes. E aquele que diz, cedo virá o meu Senhor, bem-aventurados são estes, porque eles viverão uma vida correspondente ao que creem. Quem crê que tarde virá o meu Senhor, vive uma vida relaxada, como o mundo. Mas os que dizem, cedo virá o meu Senhor, eles vivem
como se Cristo viesse hoje. Como se Cristo viesse hoje. Confessam os pecados como se hoje fosse o seu último dia de vida. Porque eles querem estar prontos hoje. Prontos para morrer ou prontos para viver. Esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim das suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. O fim chegará rápido. Os últimos acontecimentos serão mais rápidos do que você está pensando. Tem muita coisa acontecendo por trás das cortinas que nós não estamos sabendo. Mas Satanás está programando, agindo, e as decisões últimas serão rápidas. A pressão das massas, a pressão da maioria, é uma das mais devastadoras pressões que existem, porque no meio da massa, no meio da multidão, você age como um animal, você vai na onda do barulho. Você assiste pela televisão esse vandalismo dessas passeatas, que de repente deixam de ser passeatas, e se tornam vandalismos, destruindo e quebrando tudo. Você assiste aquilo e diz, isso aí não é, isso é um bando de animais. Perderam a razão. A pressão da massa, todo mundo começa a gritar e quebrar. Eu imagino que muitos cristãos estão lá no meio. Nos dias de Noé, a pressão da maioria era tão grande que muitos que sentiram vontade de entrar na arca não entraram. O que eles vão falar? Se eu entrar na arca, vai ser só riso, muita ridicularização. Muitas crianças queriam entrar na arca. Ora, a criança gosta de animais, criança gosta de novidades. Será que elas não ficaram com vontade de entrar no navio, no barco, na arca? Quando os animais estavam entrando, eu posso imaginar as criancinhas dizendo, papai, vamos ver o que tem lá dentro, vamos entrar. E os pais tinham vontade de entrar, mas o que a multidão vai falar? A pressão da maioria. A pressão da maioria existe hoje. Queridos, permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, presta atenção no que eu estou lendo agora. Isso eu tirei do livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Deus não está pedindo que você defenda a verdade que todo mundo defende. Deus está pedindo que você defenda uma verdade que não é defendida. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. E o meu conselho, meu irmão, é que você fique dentro da igreja, mas que você fique fora da maioria da igreja. A maioria da igreja não vai para o céu. Isso não é ser negativo, isso é ser realista. A maioria da igreja é morna. E Deus disse, porque não és frio e nem quente, vou te vomitar da minha boca. Porque a maioria tem só nome de cristão, mas não vive o cristianismo. Fique fora da maioria, mas por favor fique dentro da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque várias pessoas me perguntam, pastor, é verdade que o remanescente puro e verdadeiro vai sair da igreja agora no tempo do fim? Você já ouviu falar isso? Isso é mentira. O remanescente puro e verdadeiro é o trigo que fica dentro da igreja. Quem sai é o joio. Quem sai é o joio. As pessoas que ouvem os meus sermões ficam na igreja. As pessoas que assistem os sermões correm para a igreja e se tornam cristãos adventistas de verdade, reformadores, reavivados. Não abraçam um pedaço da verdade. Meus queridos,
abraçar um pedaço da verdade. Um pastor estava lá nos Estados Unidos visitando uma família. A esposa era adventista, americanos, e o marido não era adventista. E convidaram para jantar. E ele estava jantando e a esposa preparou o jantar com carnes, tinham lá vários tipos. E o pastor estava comendo a carne. O marido dela não era adventista. Depois que terminou o jantar, sentaram na sala para conversar. Ele disse: pastor, eu tenho uma pergunta a fazer. E ele: pois não, pode fazer. Não era suposto que vocês, os pastores, abraçassem a verdade inteira? Ele disse: como? Não, porque eu percebi que o senhor gosta de carne. Não era suposto que vocês abraçassem a verdade inteira? Esse pastor foi quem me contou a experiência. Ele disse: Samuel, eu passei uma vergonha. Eu não tinha o que responder. Porque espera-se que os líderes e os membros abracem a verdade inteira. Não um pedaço da verdade, irmãos. Deus quer fazer uma reforma completa na sua vida, na sua cozinha, na sua panela, no seu fogão, em tudo, na sua televisão. A reforma envolve todos os aspectos e todas as áreas da nossa vida. Tudo que for vinho de Babilônia tem que sair fora da nossa vida, da nossa casa. Fique dentro da igreja, meu irmão, mas fique fora da maioria. Não viva como vive a maioria da igreja, porque a maioria não cabe dentro do caminho estreito, irmãos. Como é que nós vamos colocar a maioria no caminho estreito? Não cabe, só a minoria anda no caminho estreito. Devemos tirar calor da frieza dos outros. Devemos tirar coragem da sua covardia. Devemos tirar lealdade da sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Os juízos indiretos de Deus se manifestam na terra. O que são juízos indiretos? Juízos indiretos são aqueles juízos que Deus permite, mas Ele não provoca. Ele não causa estes juízos, Ele permite que Satanás cause. Satanás é o causador das tempestades, das inundações, dos terremotos, dos tsunamis, dos perigos na terra e do mar, dos incêndios. São juízos indiretos. Mas existem juízos diretos, que são ações diretas de Deus, como o dilúvio, como a destruição de Sodoma e Gomorra, como as 7 pragas no tempo do fim. Mas você pode ver muitos juízos indiretos que Deus permite, mas coloca limites na ação de Satanás. Os economistas do mundo, eu li agora esta semana passada, os economistas do mundo estão dizendo que 2015 tem 65% de possibilidade de ocorrer uma grande depressão econômica, maior do que aquela que aconteceu em 2008, parecida com aquela que ocorreu em 1929. 65% de possibilidade. Pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não conhecem nada das profecias, economistas do mundo estão dizendo 65% de possibilidade de ocorrer esta grande depressão em 2015. Eu só posso dizer aleluia. Quando eu ouço essas notícias, eu não fico triste, irmãos. Eu fico feliz, porque são passos de um Deus que está voltando. Como é que nós podemos nos apavorar e ficar triste porque vai sair o decreto dominical, a economia vai cair? Louvado seja o Senhor, ora vem Senhor Jesus. Tudo isso tem que acontecer, irmãos. O grande eu sou está falando aos que anulam a sua lei. O nome de Jesus está sendo desprezado nas escolas. Proibiram Jesus nas escolas públicas. Nos Estados Unidos proibiram a oração, proibiram Jesus.
Mas entrou Harry Potter, entrou yoga, entrou a bruxaria, entrou o Halloween, mas Jesus não pode. Igrejas cristãs estão praticando yoga. Existe uma igreja adventista nos Estados Unidos, a Igreja Adventista de Courthouse, esse é o nome da igreja. Se você entrar no site dela, tem lá aulas de yoga. Yoga hoje está sendo ensinado em colégios de freiras, em escolas públicas, está sendo ensinado em igrejas cristãs. Yoga é hinduísmo. Yoga é o coração do hinduísmo. O nome de Jesus está sendo desprezado, a lei está sendo desprezada, governos e escolas expulsam Deus. Agora é o tempo em que a nossa fidelidade a Deus e a sua lei precisa ser mais ardorosa, nosso ânimo e firmeza precisam ser inabaláveis. Adventistas praticam yoga, praticam adoração aos deuses do hinduísmo. Uma esposa gestante que estava esperando um bebê, ela disse: pastor, me faz tão bem os exercícios do yoga, o que é que existe de errado? Ela foi sincera em perguntar. Eu disse: o que existe de errado é que quantas posições, então uma centena de exercícios, posições diferentes no exercício físico que eu faço. Eu disse: cada posição daquela é adoração a um Deus. Existem mais de 300 mil deuses no hinduísmo. Então você pode praticar mais de 300 mil exercícios físicos, e cada exercício, cada posição é adoração a um Deus. Satanás é sutil, irmãos. Ele não faz questão de que você saiba que está adorando a ele. Ele fica satisfeito que você o adore, mesmo sem saber que o está adorando. Só Deus quer que você o adore conscientemente. Satanás não. Ele engana. Ele é mentiroso, enganador. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os que lutam, essa será a nossa prova. Que motivo levaram Jesus a falar? Quando ele estava falando do sermão da volta dele, os sinais da volta dele, isso está em Lucas capítulo 17, abra sua Bíblia. Quando Jesus está falando dos sinais da volta dele, por que Jesus mudou de assunto? E de repente Jesus introduziu no seu sermão uma frase assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele estava falando da sua vinda, da sua segunda vinda. Lucas capítulo 17, versos 26 a 29. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Uma frase curta. Jesus está falando da volta dele e de repente ele lembrai-vos da mulher de Ló. O que ele quer dizer com isso? Lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló professava adorar a Deus, mas o coração dela estava no mundo. A mulher de Ló fez a cabeça do Ló. Aliás, as mulheres fazem a cabeça dos maridos. As mulheres fazem a cabeça dos maridos. Fica feio quando todo mundo sabe disso, né? Mas lá, as portas fechadas, é a esposa que fica assim no ouvido do marido, né? E vai, fala, água mole em pedra dura, bate até que fura. Queridos, Ló armou as tendas longe de Sodoma. Quem sabe 50 quilômetros, 100 quilômetros de Sodoma.
Mas pouco a pouco ele foi armando as tendas mais próximo de Sodoma. Mais próximo. Era muito longe. Ir toda semana fazer shopping, não é? Ir ao shopping, fazer compras em Sodoma. Então a esposa do Ló dizia: vamos para mais perto, mais perto. Isso é economia de tempo. E eles foram armando as tendas até Sodoma. E quando os anjos apareceram em Sodoma, a Bíblia diz que os anjos encontraram Ló morando no centro de Sodoma. Deus não quer que você more no centro da promiscuidade, no centro da violência, no centro do barulho. Deus quer você fora. Você já leu o livrinho Vida Campestre? Leia o livrinho Vida Campestre. Muitos estão esperando o decreto dominical para sair das cidades. Tudo bem, este é o sinal para sair das cidades. Mas você não precisa esperar o decreto dominical para ir para uma chácara, ou para um lugar seguro, onde você possa criar os filhos, com espaço para tomarem sol, para correrem na grama, para estarem no meio da natureza. Ló foi morar no centro de Sodoma, perdeu a família inteira. Vai ser muito difícil encontrar no céu um marido sozinho, sem mulher, sem filha, sem nada. Vai ser muito raro isso, mas Ló é um deles. Perdeu a esposa, perdeu as filhas, ele se salvou sozinho e quase se perdeu. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas eu quero dizer para vocês, lembrai-vos de Ló. Lembrai-vos de Ló, porque Ló foi um bananão, porque deixou a mulher mandar nele. Aceitar conselho da esposa, nota 10, marido. Mas você tem que filtrar tudo. Você não pode deixar que a sua cabeça seja feita. Você é o responsável pela família aos olhos de Deus. Tem marido que joga tudo para cima da mulher. Pergunta para sua mãe, o que ela mandar, está mandado. Ele joga tudo para cima da mulher. E quando Jesus Cristo voltar, não vai perguntar para a esposa. Não, vai perguntar para o homem. Você é o cabeça. Você é o cabeça. E você responde diante de Deus pelos filhos, pela esposa, pela sua família. Lembre-se, mulher, foi Eva que foi enganada. Não foi Adão. É mais fácil a mulher ser enganada, porque a mulher é muito pelo sentimento, o homem é mais pela razão. Então é bom quando homem e mulher, eles decidem juntos, porque aí há um equilíbrio. Mas lembre-se que Deus vai pedir conta da sua família. Lembrem não só da mulher de Ló, lembrem também de Ló. A prefeita da cidade de Houston, nos Estados Unidos, é uma das maiores cidades do Texas. Ela é lésbica, é gay. E ela proibiu os pastores evangélicos de Houston de pregarem qualquer sermão contra homossexualismo, contra casamento com o mesmo sexo. Ela disse que os sermões deverão ser enviados para a prefeitura, para um escritório dela, para que sejam lidos antes de serem pregados. Porque caso contrário, eles serão levados para a corte. Queridos, veja o tempo em que nós estamos vivendo. Isso é uma coisa comum ou incomum? Isso é algo incomum. É um sinal mostrando que o fim chegou. Apocalipse, o fim chegou. Você tem que mandar o seu sermão para o prefeito, ler para ver se você pode pregar aquele sermão. Será que temos olhos para ver o que está acontecendo? Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e casavam-se. As Sodomas modernas, sofisticadas, ricas, sensuais. O pensamento dos cristãos desta geração está concentrado mais nos luxos, nos prazeres de Sodoma.
Você já contou quanta coisa você compra que não precisava comprar? O que é supérfluo. Esses dias andando no shopping, andando numa feirinha, eu disse para minha esposa, olha, tudo que você está vendo aqui, tudo que você está vendo é supérfluo. Não é necessário. Podemos viver muito bem sem tudo isso. Porque as pessoas gastam dinheiro em coisas supérfluas. Luxos. Falamos de reavivamento e reforma. Mas será que está acontecendo? Porque o tema central do pastor Ted Wilson é reforma e reavivamento. Para a igreja mundial. Mas eu quero saber, está acontecendo a reforma e o reavivamento? Ou o povo de Deus continua correndo para a churrascaria? Correndo para as locadoras de vídeos? Para onde o povo de Deus está correndo? Que outras coisas incomuns, irmãos, estão acontecendo no mundo hoje? E que nós estamos passando por cima e fechando os olhos para não ver? Legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso já aconteceu alguma vez no mundo? Essa legalização oficial? Não, é a primeira vez. Porque o fim chegou. É um sinal de que o fim chegou. A renúncia papal é coisa comum ou incomum? Incomum. Mas todo mundo já se esqueceu da renúncia papal. Assustou todo mundo quando Bento XVI renunciou, mas todo mundo já se acostumou com a ideia. E agora até o Papa Francisco já fala em renunciar. Vai virar moda? Quando ele estava voltando da viagem à Coreia do Sul, dentro do avião, fizeram uma entrevista com o Papa Francisco. E ele disse que não condenava Bento XVI por ter renunciado, porque ele acha que está correto, e se preciso for, ele também renunciaria. E que ele teria mais 2 ou 3 anos de vida, ele falando. Não sei o que ele estava se referindo a isso, mas palavras que saíram da boca dele. O primeiro Papa jesuíta, isso é comum ou incomum? Mas o povo não percebeu que é o primeiro Papa na história de Roma, jesuíta. Não, está tudo normal, é um cara legal. Se eu não conhecesse a profecia, eu diria, este é o cara. Mas porque eu conheço a profecia, eu não posso dizer este é o cara. Porque este sorriso, este carisma, é uma máscara. Porque ele fez o voto jesuíta. E o voto jesuíta diz que é morte aos protestantes. O voto jesuíta não diz morte aos budistas, não diz morte aos hinduístas, não diz morte ao islamismo. O voto jesuíta diz especificamente morte aos hereges protestantes. É muito específico o voto jesuíta. E ele teve que fazer este voto. E eu quero ler para vocês este voto. Se segure na cadeira para não cair. Devo ler? Querem ouvir? Eu prometo e declaro que eu, o jesuíta que está fazendo o voto, quando as oportunidades se apresentarem, farei guerra sem qualquer piedade, secretamente ou abertamente, contra todos os hereges protestantes e liberais, assim como sou dirigido para extirpar e exterminar eles da face de toda a terra. Vocês estão entendendo? E que não pouparei, seja sexo, idade, nem condição, enforcarei, estrangularei, esfolarei, ferverei, esmiuçarei e enterrarei vivo estes infames hereges. Abrirei os estômagos e úteros das suas mulheres, e esmagarei as cabeças de seus bebês contra a parede, em ordem de aniquilar para sempre esta abominável raça.
Você já percebeu que neste último capítulo da história da Terra, existem 2 papas no Vaticano? Por que precisa de 2 copilotos? Não bastava um? Este último trecho da viagem, irmãos, este último percurso da viagem é o mais difícil. É o mais difícil. Por isso precisa de 2 copilotos. Porque vai ser muito complexo. Muito complexo. É muita coisa difícil e terrível que tem que acontecer. A união das 3 grandes religiões, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, é algo comum ou incomum? Nunca aconteceu isso, irmãos. E de repente, o Papa foi a Jerusalém, reuniu ali os líderes das 3 grandes religiões, depois convidou-os para ir para o Vaticano, eles foram para o Vaticano, se abraçaram, oraram juntos, plantaram uma árvore da paz juntos, e o mundo está aplaudindo, mas isso é o fim do mundo. Ecumenismo é o sinal do fim do mundo. Ecumenismo é uma estrada de mão única, que leva todo mundo para Roma. Todo mundo está indo para Roma. Essa é a estrada do ecumenismo. É um sinal de que o fim chegou. As igrejas protestantes, evangélicas e carismáticas se uniram ao papado. Pastores evangélicos nos Estados Unidos, eles viajam para o Vaticano e ali se reúnem. Pastores famosos como Rick Warren, como Joel Osteen e outros. O Papa Francisco enviou uma mensagem para os evangélicos carismáticos reunidos nos Estados Unidos, numa convenção, e neste vídeo ele dizia que os irmãos de José, que traíram José, depois voltaram para os braços de José. Ele dizia: tempo de José e os seus irmãos se abraçarem. Quem eram os traidores e quem era o José? Os traidores eram os evangélicos e protestantes, e o José era o Papa. Parece que os evangélicos não entenderam a mensagem, porque todos aplaudiram. Foram chamados de traidores e todo mundo bateu palmas. Todo mundo está correndo para Roma. Em 2008, o Papa Bento XVI foi convidado para celebrar o seu aniversário de 81 anos na Casa Branca. Isso é comum, irmãos? Desde quando um Papa veio celebrar o aniversário na Casa Branca, na sede do governo americano? Desde quando? Nunca, irmãos. Essa foi a primeira vez. Uma coisa incomum, porque a Constituição americana proíbe religião e Estado se unirem. Religião e Estado precisam ficar separados. E agora o presidente Bush, em 2008, convida o Papa Bento XVI, vem aqui celebrar a sua festa de aniversário. Ele fez a festa do aniversário com o dinheiro do governo, dinheiro do nosso bolso, com 9.000 convidados. Mas o mundo já se esqueceu. A quem o governo americano está querendo agradar, irmãos? Quando você deve muito para uma pessoa, você convida ela para almoçar e dá um presentinho para ela, e você leva esta pessoa na palma da mão, porque você deve a vida toda para ele, você deve 50 mil, 100 mil, ele é o credor, você é o devedor, você tem que ser o quê? Submisso, fazer tudo para agradar. O governo americano deve mais de 20 trilhões de dólares para o Banco Central. Mas muitos pensam, não tem problema nenhum, o Banco Central é do governo. Pior que não é. O Banco Central americano não é do governo. Pertence a pessoas, é uma empresa privada. E o maior acionista é o Vaticano. Então o Vaticano tem o controle maior do Banco Central. Por isso a festa para o Papa, por isso a celebração, por isso o agrado. Isso é comum ou incomum, irmãos? É incomum, mas as coisas acontecem
E as pessoas continuam vivendo, plantando, colhendo, casando, fazendo planos como se nada tivesse acontecido. Agora, pela primeira vez, o Papa Francisco vem ao Congresso americano em 2015 para falar para o Congresso americano. Isso é comum ou incomum? Nunca aconteceu isso antes. Vai ser pela primeira vez que um Papa vai falar no Congresso americano. Pela primeira vez, um secretário de Estado americano sugere que Jerusalém deveria ser governada pelo Papa. Isso é incomum. A nova ordem mundial é um sistema de governo incomum que está sendo implantado. Estão minando e destruindo a velha ordem mundial para estabelecer a nova ordem mundial. Uma economia globalizada, uma religião globalizada e uma religião, um governo globalizado. Coisas incomuns estão acontecendo também dentro da Igreja Adventista. Nós temos a história da nossa igreja desde 1844. Mas agora, a discussão e o tema que está sendo discutido e que vai ser discutido no ano que vem na Conferência Geral é a ordenação da mulher. Porque a mulher tem que ser ordenada. A mulher tem que ser pastora. E uma união lá nos Estados Unidos se rebelou contra a Conferência Geral. Ted Wilson, o presidente, suplicou, pediu para que não fizessem, mas não adiantou. Eles votaram a ordenação das pastoras antes de ser decidida a questão no ano que vem. Isso é comum, irmãos? Isso é incomum. É o fim do mundo. Porque a igreja adventista tem que ser uma só no mundo todo. Tem que manter a unanimidade, a unidade. Nós não cremos somente nas doutrinas mundialmente. Nós temos também ter decisões que são válidas para todas as divisões. Meus queridos, justo agora, no tempo do fim, surge dentro da Igreja Adventista um movimento chamado Movimento contra o Espírito Santo. Vocês já ouviram falar? Adventistas históricos. Hoje cedo eu recebi um e-mail, uma pessoa me escreveu assim, o irmão José, ele me escreveu: pastor, graças a Deus eu voltei para a igreja. Eu era o líder dos adventistas históricos no Brasil. Ele diz lá, eu era o líder dos adventistas históricos no Brasil. Mas eu pequei, eu errei, eu peço perdão para Deus. Graças a Deus eu voltei para a minha amada igreja. Queridos, justo agora na hora da chuva serôdia do Espírito Santo, surge um movimento dentro da igreja contra o Espírito Santo. Isso é comum ou incomum? Como é que as pessoas que aborrecem o Espírito Santo, como é que as pessoas que chamam o Espírito Santo de Satanás, como é que elas podem se arrepender dos seus pecados, se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Queridos, é pela primeira vez que o mundo está se reunindo em 10 reinos. É hora da pedra descer do céu. É hora da pedra, da rocha eterna descer do céu. Destruir todos os reinos. Estabelecer o reino que não será jamais destruído. Chegou o fim, meu irmão. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Amém.